Coordenadora do Regional Nordeste 3. Então, esse é o nosso primeiro momento também de partilha. Mihail estava aqui, ele que é o antecessor, né? Nosso respeitado coordenador também. E é uma alegria ter a sua presença conosco, Mihail. E cada pasconeiro, cada um aqui representado, com certeza, foi chamado por Deus, né? Ouviu esse chamado do coração, de coração para coração. E esse que é o tema da mensagem do Papa Francisco, né, desse ano, falar com o coração. Nós somos convidados a falar com o coração e ouvir com o coração. Então, o Papa Francisco vem trazendo essa sequência de catequese, de formações, né, de reflexão do Dia Mundial das Comunicações. Então, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a falar, a gente aprende a amar. Estamos sendo o tempo todo educados para fazer uma comunicação mais humana, mais assertiva, que vá de encontro ao coração do outro. Então, temos uma equipe aqui maravilhosa também, do regional, a Laila, o Miguel, o Diácono Luciano, o Arnaldo, e todo o povo de Deus aqui reunido, vocês também são muito especiais. Eu já quero convidar, neste momento, o Diácono Luciano, para ele fazer o nosso momento de oração inicial, para que a gente possa pedir ao Espírito Santo, possa partilhar também a palavra e fazer desse momento um momento também de ouvir a palavra de Deus. Nossa roda de conversa vai ser dividida assim: ouvir a palavra, ouvir o Papa, ouvir o outro. Então, será esse momento de partilha, de caminhar juntos. Então, seja bem-vindo, Diácono Luciano, a palavra está contigo. Boa noite, Kívia, obrigado, minha querida. Boa noite a todos os irmãos aqui reunidos, né? Somos 50 sorrisos, 50 almas aí encontradas com Cristo e abraçando a Ele no nosso papel de comunicadores. Então, sintam-se desde já abraçados, acolhidos, amados por Cristo, né? E queridos dentro dessa missão nossa. Eu costumo dizer que nós temos uma missão bem desafiadora. Os apóstolos devem olhar para a gente e dizer assim: se eu, sem tecnologia nenhuma, fiz o evangelho chegar até vocês, imagine vocês agora com todo esse aparato, né? Então, nós estamos num lugar bem peculiar nesse sentido. Nós temos todas as potências para exponencializar a palavra de Deus. Então, dentro dessa realidade, aqui queremos, então, já iniciar o nosso momento de oração, elevando a Deus o nosso desejo, né, de estar reunido com a Trindade Santíssima nessa nossa roda de conversa. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E queremos também elevar a Deus essa oração. Senhor, e eu peço que vocês repitam, cada um, né, no seu lugar. Senhor, desejamos firmemente proclamar aquilo que cremos. Sabemos que no caminho encontraremos muita gente. Que nesse nosso encontro possamos falar com o coração. Queremos aceitar o seu chamado. Seguindo e falando aos outros com toda a nossa vida. Que o nosso falar amavelmente sirva de testemunho ao ressuscitado. E de verdadeiro consolo e entusiasmo aos demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita, meu Deus, quem é essa coisa mais fofa que está aí participando também, Jesus? Tem uma criancinha participando. Tem um pasconeirinho aí, já participando conosco. Enfim, né?
Então, neste momento também vamos trazer presente aquela palavra que nos guia, que é o Evangelho, né? Aquela que nos socorre diante das incertezas, aquela que nos socorre nos mantendo, né, de pé e esperançosos na nossa missão de comunicadores. Beber da fonte é necessário. Então, que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração para acolher essa palavra que Deus, então, nos dá, né, enquanto aqueles responsáveis para transmitir e transbordar o seu amor no meio da humanidade através da comunicação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Próximo. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, nesse momento, a mim foi, dada a incumbência por nossa coordenadora, para que a gente possa, então, diante da palavra e diante da nossa semana, abrir com essa primeira reflexão. E eu queria abrir a nossa reflexão com duas perguntas. Duas perguntas são essenciais para aqueles que servem a Jesus Cristo. Primeiro, quem sou eu? Segundo, quem é Jesus para mim? E poderíamos até fazer uma terceira. Qual o meu grau de intimidade com Jesus? Essas três perguntas, elas devem estar norteando sempre, o coração daquele que serve a Jesus Cristo. E aqui, quando me vem essa palavra, é interessante que a intimidade com Jesus vai me levar ao encontro da minha identidade. E isso vai me levar também a um terceiro movimento, que é transbordar, que é anunciar, digamos assim, a experiência que tive nesse encontro amoroso com Ele. Então, tudo aquilo que a gente fala e faz parte de um encontro, parte de uma necessidade de um amor que foi encontrado e que gerou em mim uma transformação, a ponto de não mais ficar distante, mas querer sempre estar perto. E aqui eu acho que é o grande paradoxo. É um perto que manda ir. Jesus, ide. Quem vai, ide. Ou então, vamos descer a montanha. Então, encontrar a Jesus para nós, pasconeiros, também é esse lugar. É aquele que encontra, aquele que gera intimidade, mas é aquele que é chamado a externar aquilo que experimentou. Então, que nessa semana da comunicação nós também possamos fazer memória de uma reflexão que vem muito antes. E aqui eu queria lembrar de uma palavrinha que a gente vê muito nos cursos de teologia, que é a questão do adornamento, que é essa atualização da palavra. É um sopro do Espírito que já estava presente lá no Vaticano II e que, claro, com suas realidades de frutíferas ou ao mesmo tempo de não entendimento pleno naquele momento, mas que agora, para nós, no século XXI, faz pleno sentido do sopro sinodal do Espírito e de comunhão e de ecumenismo que já girava naquele contexto e que, de certa forma, expressa esse amor falado pelo Papa, esse amor desejado pelo Papa, enquanto papel de comunhão nossa hoje como comunicadores. E aqui não tem como não lembrar, meus queridos, de um decreto que eu, desde já digo, deveria ser a nossa leitura de cabeceira. A leitura de cabeceira também do pasconeiro, que é o decreto intermirífica sobre os meios de comunicação social, lá do Concílio Vaticano II, onde verdadeiramente a igreja já sente que ela é uma mãe, uma mãe educadora e uma mãe que vai gerar filhos educadores também numa era de exponencialidade, ou, digamos assim, resumindo na palavra comunicação.
E aqui é interessante, me permitam voltar de fato ao texto, para que eu não, né, me delongue muito. Lá no número 246 e no número 249 e 250 diz assim, 246. A igreja, como mãe e mestra, sabe que esses meios, se usados corretamente, prestam um enorme serviço ao gênero humano, dão eminente contribuição para o lazer e o cultivo dos espíritos. Frisemos aqui a questão do cultivo dos espíritos. E ajudam a propagar e a tornar mais consciente o reino de Deus. Ou seja, esse é o primeiro sopro daqueles, né, que são chamados aqueles que encontraram Jesus. É ser aquele que vai comunicar, é aquele que vai contribuir para o cultivo dos espíritos de pessoas. E como é que eu, então, vou cultivar espíritos, e voltando aqui à questão da intimidade, se eu não me permito cultivar uma intimidade com o meu Senhor? Então, acredito que esse primeiro chamamento a nós nessa Semana da Comunicação seria isso, um voltar à fonte, como a samaritana fez, para que nós possamos, bebendo dessa água que sacia de fato a nossa sede, inteiros de nós possamos, então, dar esses passos de comunicadores, né, daqueles que vão cultivar espíritos através da comunicação. E aqui duas palavras mais bonitas ainda, que vai dizer assim, lá no número 249, a igreja tem, pois, um direito radical de possuir e usar desses meios como úteis à educação cristã e ao seu trabalho em vista da salvação de almas. Ou seja, urge a cada um de nós, enquanto pasconeiros, este é o nosso tempo real de falar aos corações. Né? E percebam que, quando eu falo aqui falar aos corações, eu tenho como pressuposto um cultivo de uma intimidade. Eu não conseguirei acessar a alma do outro, a alma daquele que eu encontro, se eu não estiver pleno de mim no meu encontro com Cristo. E aí acredito eu, agora são palavras minhas de fato, que o pasconeiro vai conseguir então responder aquela pergunta que tem rondado nossos corações, né? O que faço depois da pandemia? Onde meu papel era realmente transmitir, né? Ali fazer a transmissão da missa, ajudar o padre ali naquele contexto. E eu então me vejo agora não tão necessitado disso, mas com a necessidade de, vou usar a expressão de minha avó, aprumar a minha identidade. Então, como é que eu tenho feito isso se eu não voltar a essa fonte de intimidade com Cristo? Então, que a gente possa, bebendo dessa leitura depois, né, do decreto intermirífica, voltar a essa realidade, né, do meu encontro com esse espírito que já soprava na igreja desde 50 anos atrás ou mais, né? Então, que nós possamos, dentro dessa semana, fazer essa memória, né, de que não é do dia para a noite que somos chamados à missão. Os pasconeiros surgiram desde o momento em que Jesus disse, ide. Nós só temos agora armas diferentes, né? Armas diferentes ou canhões diferentes para levar, então, essa mensagem que fala e que transforma corações. E aí, para terminar este momento reflexivo, nesse nosso primeiro momento, o decreto intermirífico ainda vai dizer lá no 250, aliás, compete especialmente aos leigos, parêntese, aos pasconeiros, animar esses meios com o espírito cristão, para que correspondam às grandes expectativas da comunidade humana e aos objetivos divinos. E aí chama atenção aqui para a questão das expectativas da comunidade humana. Ou seja, o nosso povo está sedento, meus irmãos. O nosso povo quer e deseja ouvir Deus. E aí quero voltar aqui uma pergunta para que a gente possa também refletir agora, durante a nossa roda de conversa e outros momentos. Eu tenho feito dos meus braços nas redes sociais um lugar onde fala de Jesus? As minhas redes sociais, elas transbordam, transpiram aquilo que eu acredito? Ou eu ainda tenho uma visão reducionista desse lugar? Como lugar de uma foto, como lugar de mostrar onde eu estou, como lugar de mostrar o passeio que fiz. E aí já falo, né, realmente desse material que nós temos em nossas mãos. Hoje nós temos canhões apontados para o mundo. E aí, claro, esse canhão é com bastante aspas, né? Um canhão para levar esse lugar, essa explosão do nosso coração que transborda e que quer levar uma mensagem que muitos outros estão sedentos. Como diz aqui o documento, né? A expectativa da comunidade humana. Grandes expectativas.
E, acima de tudo, não nos esqueçamos, não é sobre nós quando a gente vai se lançar para esse lugar. É sobre aquilo que portamos, a mensagem que bebemos, a mensagem que criamos intimidade, que queremos que outros também criem essa intimidade. Então, que possamos, nessa noite, né, realizados, então, amigos de Cristo, possamos tornar muitos outros amigos desse Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada, Diácono Luciano, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela partilha. E agora nós vamos partilhar um pouquinho também, escutar, na verdade, um pouquinho o que o Papa Francisco vem nos falar nessa Semana Mundial das Comunicações, nesse Dia Mundial das Comunicações que celebraremos no próximo domingo. Aí eu já convido o Miguel Gustavo, né, para poder fazer também essa introdução, um pouco dessa partilha com a mensagem do Papa para esse momento. Nosso vice-coordenador da Fação Regional Nordeste 3. Estão me ouvindo? Estamos. Boa noite a todos, pasconeiros. É bom ver muita gente bonita reunida nesse momento, né? Nessa semana em especial, que a gente comemora o 57º Dia Mundial das Comunicações, e não podemos deixar de ler e refletir sobre a carta do Papa Francisco. Inicio ela. Depois de ter refletido nos anos anteriores sobre os verbos ir e ver e escutar como condição necessária para uma boa comunicação, com esta mensagem para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, gostaria de me deter sobre o falar com o coração. Foi o coração que nos moveu para ir, ver e escutar. E é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora. Após o nosso treino na escuta, que requer saber esperar e paciência, e o treino na renúncia a impor em detrimento dos outros o nosso ponto de vista, podemos entrar na dinâmica do diálogo e da partilha, que é, em concreto, comunicar cordialmente. Como a gente vamos entrar em pequenos trechos aqui da carta do Papa, né, até porque ela se estende um pouco mais, faz necessário que se dê o pontapé para a gente partir para uma discussão mais profunda do que é o falar com o coração. Tá? Para nós pasconeiros, falar com o coração é transmitir o amor de Deus em nós, como apóstolo e comunicador do Evangelho. É ter a capacidade de conversar com seu irmão com sentimento puro de cristão, baseado nos ensinamentos de Jesus, que sempre segue pelo caminho da verdade. Ser pasconeiro verdadeiro é escutar com amor, podendo assim renunciar de só colocar seu ponto de vista acima de tudo e poder falar entendendo também os outros pontos de vista. Devemos sempre, como agentes da comunicação, comunicar somente a verdade, evitando assim discórdias criadas pelos boatos, a chamada fofoca, que só tem um objetivo de divisão. Então, como treinamos também no ano passado o escutar com o coração, precisamos também pôr em prática a fala, pôr em prática dividir esse sentimento de amor, né, e de sempre absorver e transmitir a verdade dita por Jesus Cristo. Kívia, eu vou ser breve e deixar aberto para que o pessoal também discuta, né? Entre na roda e passe também essa transmissão desse pensamento. Obrigada, Miguel. E como ele falou, né, está aberto para partilha também, esse nosso momento de roda de conversas.
E queremos saber também de vocês o que é esse falar com o coração, como é que nós podemos falar com o coração. No Evangelho tem um trecho que diz que o nosso coração, que a boca fala o que o coração está cheio. O que será que nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, enquanto pasconeiros, o que nós estamos falando por aí? Que a gente, muitas vezes, se detém ao nosso serviço pastoral e é muito fácil comunicar nas redes da paróquia, nas redes da pastoral que você serve, do seu grupo de oração, comunicar de Cristo ali. Mas e fora das redes sociais, e fora do perfil religioso, como é que está sendo a nossa comunicação? Como é que você está falando com as pessoas? No seu ambiente de trabalho, como tem sido a sua comunicação? Na rua, na faculdade, no transporte público? Como é que será que a gente está lidando com as pessoas? O nosso coração está cheio de amor? Nós estamos falando com amor? Ou estamos nos deixando levar pela vida desenfreada, apressada, acelerada, cheia de estresse, cheia de correria? Então, precisamos ser pessoas diferenciadas. Porque nós escutamos a palavra, né? Nós já fomos, já vimos, já escutamos, e precisamos, preenchidos de tudo isso, também levar o amor de Deus em atos, levar o amor do Senhor, né, nas nossas atitudes. Então, falar com o coração é justamente colocar para fora aquilo que nos preenche. Então, se o seu coração está cheio de Deus, está cheio de amor, você vai refletir isso na sua vida, no seu cotidiano, nas redes sociais, no seu trabalho, no dia a dia, né? Mais do que simplesmente na rede da paróquia, porque é muito fácil a gente comunicar a verdade, o amor de Cristo na rede social da paróquia. E na nossa vida, como é que nós estamos falando? Então, deixa aqui aberto para vocês também partilhar. O que é esse falar com o coração? Como é que vocês percebem isso, de falar com o coração? Quem quiser falar, pode apertar a mãozinha aí, a gente fica atento. E já emendo também essa pergunta, chegou o momento de vocês, isso mesmo, Naila. Eu já emendo essa pergunta também, trazendo para a nossa realidade de pasconeiros, né? Será que é possível que a nossa Pascom seja aberta e acolhedora também? Então, será que é possível ter uma Pascom aberta e acolhedora na sua comunidade, na sua diocese? Como é que a Luciene Rocha quer falar? Seja bem-vinda. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Então, aqui na nossa paróquia, a nossa comunicação, não só dentro da Pascom, mas fora dela também, na Pascom, com as outras pastorais, é uma comunicação muito boa. Né? Nós aprendemos realmente a falar com a voz do coração, inclusive quando a gente todos os domingos tem um programa de rádio, né? Que vai das 11 horas às 13 horas, para levar a palavra de Deus, não só para a sede, né? Para as comunidades rurais também. Então, isso aí já é uma comunicação mais abrangente, mais convidativa, e que faz com que a palavra de Deus chegue mais rápido, mais fácil, e dependendo de como eu falo, de como eu transmito, chega até com mais motivação para as pessoas que estão querendo adentrar, querendo ouvir, querendo participar dos acontecimentos dentro da nossa paróquia. Então, a Pascom aqui dentro da nossa paróquia de Palmas de Mancha Alto, Bahia, Diocese de Caeté, é bastante, assim, unida, né? A gente sempre une forças, fazemos transmissões durante as missas, temos o programa de rádio, fazemos vídeos, fotos dos acontecimentos dentro da paróquia, e seguimos, fazemos momentos de espiritualidade, tentamos o máximo possível levar sempre a palavra com a voz do coração para quem está um pouco, assim, digamos, afastado, né, das coisas de Deus, do caminho de Deus, que hoje o mundo que nós vivemos está um mundo muito difícil, as coisas estão difíceis, então nós temos que cada vez mais buscar aquelas pessoas que estão distantes,
do convívio da igreja, né? Buscar aquelas pessoas que estão distantes, que às vezes não têm nem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, ouvir com a voz do coração, que quando nós falamos, nós temos que falar do nosso coração, o que nós sentimos, transmitir a verdade, somente a verdade, para que essas pessoas sintam-se seguras a aproximar de nós, a aproximar da nossa paróquia, a participar, né, de outras pastorais, adentrar, assim, com convicção de que ali, sim, ela se sente segura, sente a presença do Cristo vivo no nosso meio, e que ali é o melhor lugar para que ela possa se encontrar com Jesus. Obrigada pela partilha, Luciene. É isso mesmo, precisamos ser uma Páscoa aberta, acolhedora para a comunidade, né? Também está aqui levantou a mãozinha, Fred de Dias Dávila, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite. Está um pouco baixo, Fred. Deixa eu ver, melhorou aqui? Melhorou. Melhorou. Meu nome é Fred, aqui vem a minha coordenadora aqui na Boa Viagem. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa formação, nessa partilha. Agradecer a colega que expressou muito bem tudo que a gente vive, tudo que a gente deseja, colega Luciene. E eu vejo, assim, eu gostaria de ouvir os colegas, né, mais experientes, inclusive, porque eu vejo algumas dificuldades, assim. A gente tem muita tecnologia no mundo cá fora da igreja, e essa tecnologia ainda resiste para chegar aos lares, né? As pessoas ainda não têm uma vivência, uma convivência de usar um bom aparelho celular, que muita gente tem, não só para fazer fotografias, mas para utilizar, para alcançar uma live, né, como a gente transmite as missas. E eu vejo também uma resistência, pelo menos aqui na comunidade, das pessoas acessarem as redes sociais. Por mais que se divulgue, né, as pessoas elas não acessam. Às vezes está até online, mas não acessam. E eu acho importante essa integração para que aconteça justamente o que a colega abordou, né, chegar aos lares. Essa é a minha partilha. Então, Fred, posso falar, Kívia? Então, Fred, aqui na nossa paróquia, durante a transmissão da missa, a gente tem um horário na rádio também, que dá na transmissão direto da igreja, no momento atual da missa, faz a transmissão pela rádio, entendeu? Então, já joga lá no cabo, lá, né, diretamente para a rádio, e a missa é transmitida também para aquelas pessoas que não têm como usar o celular, não têm como estar assistindo, né, pelas redes sociais, mas possam estar escutando a missa através do rádio. É um meio também muito bom, entendeu? Que vocês consigam, assim, transmitir, fazer uma conexão diretamente da igreja, ao vivo, na rádio, aí as pessoas possam ouvir até nas comunidades rurais, onde não tem internet, entendeu? Escutam pelo rádio. Obrigada. Obrigada a você, Luciene. E é uma maneira também de integrar as pessoas, né? De acolher aqueles que não estão digitalmente incluídos. Então, o rádio... Eu sou defensora do rádio, porque eu também sou da área do rádio. Também. Muito. Quem mais deseja partilhar? Como é que podemos fazer essa Páscoa aberta e acolhedora? Laila, quer partilhar conosco? Maíra Brenda, Rocha.
Eu quero que alguém de Aracaju partilhe. Cadê o Lucas, o Alex, que eu vi que entrou aqui? Cadê vocês? Correram, né? Fugiram todos. Pode ser de Itabaiana, amigo. Pode falar. Pode falar. Estava colocando o fone aqui para poder falar melhor com vocês. Então, estão me ouvindo? Oi. Sim, estamos te ouvindo. Então, eu sou da Pascom de Itabaiana, Sergipe, e a nossa paróquia tem pouco tempo de criada, tem 2 anos só. E, na verdade, eu comecei a ficar mais próxima das coisas de Deus, justamente pela Pascom. Tem uma amiga que é pasconeira e eu estava pensando assim, como é difícil várias pessoas com vários pensamentos estarem ali servindo a Deus. É muito difícil a gente colocar o servir a Deus em primeiro lugar. E eu estava pensando assim, um dia desse, assim, no relento do dia, eu disse, meu Deus, está sendo mais serventia para mim do que para ele. Está servindo mais como uma conexão minha com Deus do que de Deus comigo, assim, sabe? Tipo, tá me ajudando mais do que eu estou ajudando a ele, com certeza. Porque eu sei que ali, por mais que a gente esteja transmitindo para 10 pessoas, porque chega a esse nível lá, a transmissão da nossa paróquia, 10, 15 pessoas é muita coisa. Mas, assim, só de estar ali, né, presenciando a palavra de Deus. Eu estou fazendo também um curso com Laila, e é muito bom. Ela traz uma visão diferente de como transmitir a palavra. É um pouco difícil de colocar em prática, né, as coisas todas que ela ensina, mas são coisas bem visionárias, que eu acho bem importante que, assim, era até interessante várias pessoas fazerem um curso desse estilo, porque a gente acha que é só transmitir, que é só fazer um postzinho no Instagram, mas é muito além do que isso. É uma coisa que é realmente a transmissão não só de uma missa, né? Uma transmissão da palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas ali que estavam precisando realmente escutar aquilo, né? Então, como é bom ser o canal dessa comunicação. Então, assim, só para partilhar mesmo que realmente é muito difícil colocar em prática algumas coisas e como é bom o servir e colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando eu fico chateada com algo, eu me lembro, é por Ele. Obrigada pela partilha, Micaele. Justamente, né? Nós precisamos ter esse olhar também. É para Deus, então vamos fazer o melhor. Seja para uma pessoa, seja para 10, seja para uma plateia imensa, a gente vai dar o nosso melhor, porque a pessoa que precisa ouvir vai ser alcançada naquela mensagem, naquele dia, naquela situação, naquela live, até um post que a gente faz na internet. E em relação a Pascom, né? Quem não nos conhece pode considerar que a Pascom é a pastoral da live, que é a pastoral da foto, mas sabemos que a Pascom é muito mais do que isso. Por isso que temos que aprender cada vez mais com o Papa Francisco para falar com o coração, para poder transmitir para o outro esse coração cheio de Deus mesmo, transmitir tudo que a beleza de ser católico, de ser cristão, a beleza de servir a Deus, né? A alegria do servir. O Anderson pediu para falar, e depois Ellen e o Lucas. Oi, tá? Pronto. Pronto, pode falar, Anderson. Oi, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Sou Anderson Oliveira, estou como coordenador da Pastoral de Comunicação
da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no município de Nossa Senhora Aparecida, Sergipe. Eu só queria mesmo dar os parabéns a todos pela organização desse evento e engrandecer o momento e dizer que estou muito satisfeito e feliz em poder estar participando desse momento junto com os demais pasconeiros. Parabéns a todos. Obrigada. E parabéns também você por ter aceitado o convite, né? Porque muitos ouviram, mas não acolheram com o coração. Então, cada um que acolheu e está aqui, ó, parabéns também. Obrigada. Pediu para falar. Lucas? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Lucas, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também aqui em Sergipe. Estou na equipe arquidiocesana da Arquidiocese de Aracaju. Esse ano recebi essa missão. E, assim, a Pascom, minha partilha no sentido de como a Pascom me aproximou ainda mais de Deus, assim como Micaele falou. Sou de uma família católica e quando criança participava sempre, né? Cresci na igreja, mas quando me tornei adolescente, época de faculdade, me afastei, passei aí basicamente no período da festa aqui da padroeira, que não era Aparecida, era o período que eu participava. E depois de uma santa missão, através justamente acho que esse falar com o coração, numa homilia de um padre aqui numa santa missão, que eu não sabia o que era, e aí eu disse, vou participar para conhecer. E aí, através da fala, me fez querer vivenciar um pouco mais. E aí comecei a participar mais, e justamente no período que a Pascom aqui foi criada, há quase 10 anos. E durante toda essa caminhada, a gente tem momentos de altos e baixos, mas é como o Michael falou, a gente sempre fixando nosso olhar em Deus, a gente nunca desiste. Por mais percalços que a gente enfrente, a gente tá sempre firme, porque nosso olhar, a gente sabe que é para Ele, é por Ele e é com Ele. Então, eu vejo também outras pessoas que, através da Pascom, passaram a ter uma vivência de fé muito mais forte e só tenho muito a agradecer por tudo que tenho aprendido na Pascom. E esse momento também aproveito para parabenizar a regional pela organização. Eu acho que é muito bom esses momentos que a gente pode ter essa unidade. É isso. Obrigada pela partilha, Lucas. Lembro que quem não estiver falando, a gente pede para deixar o microfone desligado, porque a gente consegue ouvir o outro melhor. A Ellen pediu para falar também. Então, seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, participando deste momento tão belo, né, que é para nossa comunicação. Eu falo assim, às vezes a gente vai tanto, né, nas formações dos outros ali, nas reuniões de outras pastorais, e aí pouco sobra o tempo para nos reunir, né? Quando a gente olha ali uma agenda, um calendário, pouco é o tempo para nos reunir. Então, são tempos que devemos dar muito valor, né, a esses momentos que temos para nós. Pedi aí a fala, né, para vocês, porque me identifiquei muito com a fala de um pouquinho de cada um. A comunicação, a pastoral da comunicação, ela veio para mim como uma resposta mesmo do Senhor. Sempre me via na área da comunicação, o meu humano, né, a minha eu ali fora da igreja, fora de tudo. E eu não me identificava em nada, gente. Sabe assim, em nenhuma outra pastoral. Sabe quando você vai, você tem um desejo, o coração arde, você quer servir ao Senhor, mas nenhuma pastoral você se encaixava. E ali foi, né? Passei por alguns movimentos também, mas ainda não me sentia ali dentro, né? E eu já estava desistindo também de estudar sobre me aprofundar, né, na comunicação, no jornalismo ali. E aí eis que há
anos atrás, vem para nossa paróquia um padre e ele me convida para fazer parte da PASCOM. Mas o que é a PASCOM, padre? Que é isso? Que bicho é esse? Eu participava já ali da comunicação da renovação carismática, então ele só falou assim, ó, é parecido com o que você faz lá, mas é bem mais extenso. Então, quando eu cheguei na PASCOM, foi assim uma resposta de Deus mesmo para minha vida, de que essa é a minha missão, não só na igreja, mas em toda a comunidade, né? E assim, durante esses passos, né, esses anos que eu venho aí na caminhada com a pastoral, eu venho sempre, assim, a cada ano, é como se fosse uma surpresa nova, né? Uma fala diferente pra gente. E assim, na fala do Papa, a gente vê falar com o coração. Falar com o coração missionário, daquele que precisa levar a palavra de Deus até os confins. Nós precisamos realmente anunciar a palavra de Deus. Então, assim, é realmente como se fôssemos os anunciadores, né, aqui de levar a palavra de Deus. Aqui na paróquia, a gente tem algumas atividades, né, nós fazemos as transmissões, me identifiquei, né, na transmissão. Também na rádio, que é muito importante. Nossa, gente, é tão satisfatório quando você escuta principalmente dos senhores de idade, que são os que menos têm acesso à internet, que ele conseguiu ouvir uma missa, que conseguiu participar, que estava feliz, ouviu a homilia do padre. Então, assim, a gente se sente muito feliz, muito realizado. E, assim, não é, né, para nos engrandecer, é para engrandecer o Senhor, mas a gente fica tão feliz que não, a gente não se contém, né? Então, assim, quando tem as missões, que a gente faz os registros, faz uns vídeos, posta ali no feed, posta nos stories do Instagram, que as pessoas falam, nossa, eu me senti como eu estivesse lá. Então ali a gente entende que realmente a gente está aqui, né, caminhando e fazendo aquilo que é desejo do Senhor para nossas vidas e para a vida do outro também, né? Porque o mais interessante é que a nossa pastoral, a gente realiza um sonho de Deus na nossa vida e na vida do outro. Então, assim, eu sou muito grata por estar nessa pastoral, estar aqui na comunicação, porque é muito bom ser comunicador. A gente tem um prazer, né, de estar ali na comunicação, porque vamos além, né? Não é só fotos, não é só registros e nem lives. Então, a gente vai ali nas formações de outras pastorais e isso acaba que faz a gente ter um conhecimento maior. Então, é muito bom, é muito lindo ser comunicador. Me permita, Ellen, só trazer aqui uma lembrança de uma frase, não sei se foi de São Francisco, mas que diz assim que devemos cada dia mais recobrar a consciência de que nós podemos ser o único evangelho que alguém, né, tem acesso, né? Essa sua fala me trouxe muito isso. Então, que a gente também tem essa frase carregada no coração a partir dessa fala de Ellen. Eu estava tentando recordar, porque é aquela comunicadora que lembra dos trechos, mas não lembra quem foi o santo, quem foi a passagem. Então, quando eu estava falando, eu tentava relembrar aqui. E realmente é isso, né? Que usemos, que se for da tecnologia, usemos da tecnologia, mas que se for de uma cartinha e se for de um desenho que a gente também usa para comunicar, porque isso é o desejo, né, do Senhor, é o falar com o coração, é dar a alma, por isso que é muito bonito. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Ellen. Queremos acolher aqui também Dom Josafá, o nosso bispo referencial para a comunicação, e chega também para contribuir nosso momento de partilha, nossa roda de conversa. Seja bem-vindo, Dom. O microfone está desligado. O microfone do senhor está desligado. Então, boa noite a todos e todas. Kívia, uma alegria, não é? É o seu primeiro encontro na condição de coordenadora, não é? Do nosso Regional Nordeste 3. Nós tivemos uma nova coordenação eleita
em fevereiro do ano passado, não é? No encontro Deste ano. que tivemos. Deste ano, Deste ano. Exatamente, exatamente. Eu queria saudar a todos, dizer da minha alegria de poder participar desta live com todos os membros, portanto, da Pastoral de Comunicação, os coordenadores diocesanos, enfim, todos os pasconeiros que se reúnem neste dia. Quero dizer que nós estamos participando de uma programação que envolve a igreja inteira no mundo todo, não é? A Igreja Católica reserva o Dia da Ascensão do Senhor para a Jornada das Comunicações Sociais, um tempo de meditação, de reflexão, de aprofundamento da temática da comunicação social. Isso nasce do Concílio Vaticano II, que, de fato, entendeu que a Igreja não pode não utilizar todos os meios disponíveis, técnicos de comunicação em todos os tempos, não é? A Igreja diz, inclusive, achei muito interessante, Kívia e todos os participantes, não é? Agora, não é? O Papa Francisco escreveu uma Constituição sobre a Cúria Romana, sobre a organização da Igreja Católica e falando sobre o Departamento das Comunicações. Ele disse que a Igreja Católica utilizará não somente os meios disponíveis hoje, mas utilizará os meios que, porventura, surgirão no decorrer da história. A Igreja Católica nunca deixará de utilizar os meios de comunicação, aqueles, portanto, que podem fazer com que a palavra de Jesus chegue a todos os povos, a todas as pessoas, não é? E possa realizar o seu desígnio de salvação, o seu desígnio de santificação, o seu desígnio de justificação, o seu desígnio de paz e de alegria. Então, é um dia muito especial. A Igreja pede que nós, nesta semana, reflitamos sobre esse tema, porque é um tema que exige sempre reflexão, sempre aprofundamento, e a Igreja Católica faz isso no mundo inteiro, e nós, como PASCOM, somos os principais responsáveis por motivar essa reflexão do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu queria, Kívia, já que estou fora da Arquidiocese, estou concluindo agora uma novena de Santa Rita de Cássia, eu só queria dizer que, dentro dessa temática, eu queria trazer da mensagem aquilo que o Papa chama exemplo luminoso de comunicação de coração a coração. Ele traz o exemplo do nosso padroeiro, São Francisco de Sales, doutor da Igreja. O Papa recorda como ele foi um grandíssimo comunicador. Eu achei muito interessante e eu queria deixar para todos esse exemplo aqui, que é muito concreto. O Papa diz: Francisco de Sales foi bispo de Genebra no início do século XVII, em anos difíceis, marcados por animadas disputas com os calvinistas. A sua mansidão, muito interessante isso, a sua humanidade e a predisposição a dialogar pacientemente com todos e, de modo especial, com quem se lhe opunha, não é? Ele diz aqui, com quem se lhe opunha, fizeram dele uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. Dele se pode dizer que as palavras amáveis
multiplica os amigos. Muito interessante. Palavras amáveis multiplicam os amigos. A linguagem afável atrai muitas respostas agradáveis. Não é? Isso quer dizer, é importantíssimo. E eu só queria, Kívia, dizer isso, que as palavras afáveis, não é? As palavras amáveis multiplicam os amigos, e as palavras, a linguagem afável atrai respostas agradáveis. A igreja, então, quer dizer isso, que mesmo se a gente está trabalhando com um celular, se a gente estiver trabalhando com uma câmera fotográfica, a gente transmite palavras afáveis, palavras amáveis, buscando respostas agradáveis, não é? O Papa diz que neste tempo em que nós comunicamos violência, nós comunicamos inverdades, comunicamos ideologias, nesse tempo nós devemos comunicar a verdade, que Deus nos ama, que Deus quer a comunidade humana vivendo em harmonia e em paz. Em tempo de guerras, não é? Nós sabemos que a Europa está vivendo um tempo de guerra. O Papa nos diz que façamos amizade, falemos com amor, porque só o amor pode transmitir, portanto, coisas agradáveis, e o amor conduz, portanto, a respostas agradáveis, a uma vida de alegria e de comunhão, não é? Depois de termos, como diz o Papa, depois de irmos e ver que foi a mensagem de 2021, depois de escutar com amor em 2022, este ano nós somos chamados a falar com amor. Basta amar bem para dizer bem. Ele cita aqui, não é? O São Cardeal Newman, não é? Basta amar bem para falarmos bem. Eu aproveito, então, como estou fora, então, Kívia, quero desejar a vocês, e acho que a reflexão foi muito bonita, eu ainda peguei algumas coisas, desejo uma boa continuidade, e abraço a todos, e vamos trabalhar. Domingo, vamos continuar meditando e vamos nos apropriando sempre mais, e façamos com que a PASCOM possa, neste ano, falar com amor e criar amizades, encontros, fraternidades. Deus abençoe, Kívia, e a todos vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém, Dom. Obrigada pela partilha e pelo senhor ter entrado, né? Graças a Deus. Mesmo com a correria da agenda, deu certo. Deus abençoe o senhor também. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Tchau, tchau. Amém. Que boa surpresa, né? Dom Josafá entrando no nosso encontro. Era esperado que ele entrasse ou não, mas as surpresas de Deus são assim, né? Então, o senhor nos surpreendeu. Maravilhoso. Nós vamos continuar ouvindo um pouquinho o Papa, né? Dando continuidade aqui à nossa partilha. Então, vou convidar a Laila para que possa conduzir esse momento. Vamos lá. Aqui está chovendo um pouquinho, pessoal. Minha internet está oscilando, mas vocês conseguem me ouvir bem, certo? Sim. Pronto, então vamos lá, vamos ouvir o Papa. Depois vou querer ouvi-los também, certamente. O Papa nos diz: não devemos ter medo de proclamar a verdade, por vezes ignorada, mas de o fazer sem amor, sem coração. Com efeito, o programa do cristão, como escreveu o Papa Bento XVI,
é um coração que vê. Trata-se de um coração que revela, com o seu palpitar, o nosso verdadeiro ser. E por essa razão, deve ser ouvido. Isso leva o ouvinte a sintonizar-se, olha aí, que aqui é um rádio, no mesmo comprimento de onda, né? Chegando ao ponto de sentir no próprio coração também o pulsar do outro. E o Papa continua. Então pode ter lugar o milagre do encontro que nos faz olhar uns para os outros com compaixão, acolhendo as fragilidades recíprocas com respeito, em vez de julgar a partir dos boatos, semeando discórdias e divisões. Que trecho forte, né, minha gente? Que trecho forte. Eu acredito que a mensagem do Papa para nós nesse tempo em que nós, não é nesse tempo em especial, mas para que a gente leve para a nossa vida, é bem propícia para esse tempo, né? E enquanto eu li a mensagem, vinha muito no meu coração as características de uma verdadeira evangelização digital, né? Eu quero fazer uma breve partilha, né, um comentário, e depois eu peço que vocês também continuem aqui na nossa roda de conversa para que a gente possa aprofundar a nossa reflexão. E aí eu fiquei pensando, mas o que é que caracteriza uma evangelização própria digital, né? Essa evangelização com o coração que o Papa nos diz. Eu me recordo muito que o Moisés Esbardelotto, né, que é um doutor em comunicação, amigo dos pasconeiros, que esteve conosco ontem na live da Pascom Brasil, lançando o diretório, né, a nova versão do diretório de comunicação. E o Moisés, ele costuma dizer que definitivamente não é o uso dos meios, dos aplicativos, dos equipamentos que caracteriza uma evangelização digital, né? Então, eu acho isso muito forte, porque realmente não é, né? Não é somente a nossa técnica, eu ser a melhor jornalista, eu ter uma melhor desenvoltura na frente da câmera, eu ter um iPhone ou um Android, ou seja lá que celular for, né? Não é saber melhor o dia e o horário de postar nas redes sociais, ter muitos seguidores, likes, curtidas, que hoje a gente chama das métricas da vaidade, né? É claro que tudo isso faz parte de um processo comunicativo dentro dessa nossa cultura digital que o amado Papa Bento XVI chamava de areópago digital, né? Mas, de fato, o que define uma evangelização digital é a nossa liberdade e a nossa responsabilidade cristã. É isso que o Papa nos fala, né? Que direciona a escolha daquilo que postamos, daquilo que falamos, daquilo que vivemos, daquilo que compartilhamos e curtimos. E o Papa disse bem claro, logo lá na abertura do texto, ó, não devemos ter medo de proclamar a verdade, né? Claro, com caridade, né, gente? Não é assim, eu vou ser sincera. Não é isso. Não é um sincericídio, né? Mas é proclamar a verdade, falando com o coração, né? Por vezes a gente esquece, como o diácono partilhava conosco no início do evangelho, né? Que o evangelho é essa boa notícia, né? Que nós temos uma fonte inesgotável de notícias e de criatividade para discorrer nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, na nossa pastoral, né? Essa boa nova, esse evangelho que se refere a um acontecimento de uma realidade que é básica para todos nós, é a nossa vida. Ela não é uma notícia comum. Eu fiquei muito alegre aqui ouvindo vocês partilhando de como o serviço na pastoral da comunicação transformou a vida de vocês, como transformou a minha, da Kívia, de todos que estão aqui. Né? Então, essa boa notícia, quando é proclamada com verdade, quando ela é mencionada com coração, ela transforma completamente a nossa vida. Né? Ela dá uma nova compreensão, um destino novo para nós. Né? Eu achei muito bonito que a Micaele partilhava, dizendo que ela ganha muito mais do que dá. Né? Quando nós nos doamos com verdade, né?
nós ganhamos muito mais do que oferecemos. A gente se sente devedor dessa graça de Deus, né? Não sei se vocês sentem isso, eu me sinto, né? Eu me sinto uma eterna devedora dessa graça de Deus. E esse mesmo evangelho, para finalizar, e eu quero ouvi-los também, que os discípulos pregavam, né? Os discípulos pregavam às nações esse evangelho com total liberdade, né? Uma evangelização que conduz à liberdade, que torna o homem capaz de agir por amor, né? Que torna o homem capaz de agir pelo bem, pelo bom, pelo belo, né? Não por força de uma lei, mas movido por uma experiência transformadora. Se você teve essa experiência na pastoral de comunicação, como você consegue guardar somente para você? Não, nós temos que anunciar. E anunciar como, Laila? Para finalizar e vocês gravarem, ó, que o Papa nos diz, com liberdade, com amor e com responsabilidade. São os elementos essenciais de uma comunicação evangelizadora. Liberdade, amor e responsabilidade. Kívia, agora eu quero ouvir esse povo. Também quero ouvir. Tem a Tayane e a Neila já estão com a mãozinha levantada, querendo partilhar também. Aí eu já lanço também uma pergunta aqui, né, já que estamos falando de proclamar a verdade. Como é que nós podemos falar de verdade diante de tantas fake news, né, diante de um mundo tão confuso e conflituoso? Aí a palavra está com a Tayane, né, que está com a mão levantada ainda. Tayane? Oi, gente. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu sou Tayane, né? Faço aqui parte da paróquia de Carinhanha, Bahia, Diocese de Bom Jesus da Lapa. Sou agente de PASCOM junto com a Ellen, né? Aqui na nossa paróquia. É uma pastoral que ela permite a gente nos interrelacionar, né, com as outras pessoas. Quando eu estava escutando as reflexões de vocês, né, sobre o comunicar, o falar com o coração que o Papa Francisco ele nos pede, veio muito a questão da cultura do encontro, né, de ir ao encontro com o outro. E como é essa cultura, né? Como é esse encontro? Como se deve dar esse encontro? Através de uma comunicação humanizada, de uma comunicação também que permite o integrar, o relacionar, o conhecer, mas também permite o partilhar, e principalmente o escutar, né? Que quando a gente escuta, a gente também está se comunicando, né? A gente tem a oportunidade de conhecer o outro, de fortalecer, né, essa cultura com o outro, e através disso fortalecer os laços, compreender as fragilidades, né, que são muitas, na qual a gente vivencia nesse mundo. Vocês falaram a questão das fake news, né, é uma fragilidade tremenda que atualmente a gente vivencia, é uma realidade que está presente, que ela vem junto com as novas tecnologias, né? As tecnologias, ela vem proporcionar, mas tem esses lados, né? Que requer um cuidado, uma atenção, uma responsabilidade, e quando a gente se comunica, né? Quando a gente permite esse encontro, fortalecer essa cultura do encontro com o outro, a gente acaba seguindo o exemplo do próprio Jesus Cristo, né? Que é a nossa principal fonte de comunicação, né? É seguindo o exemplo de Jesus que a gente vai seguindo os seus passos, a gente vai aprendendo, vai se aprofundando em sua palavra, em seus ensinamentos, e tudo isso vai nos ajudar a relacionar com os outros, a fortalecer essas relações, né? Aqui na nossa paróquia, a gente é um município, né, pequeno, Carinhanha,
e ele tem essa dimensão, né, da cidade e da zona rural, né? E então, às vezes, a gente percebe essa necessidade de levar esse evangelho, de levar essa comunicação aos demais, aos todos, como o próprio Papa Francisco, ele nos pede também para ser uma igreja em saída e uma igreja que olha para os que estão na margem, né? Então, assim, a pastoral da comunicação, ela é um seio, vamos dizer assim, de uma paróquia, de uma comunidade, que esse seio, ele vai fortalecer e integrar essas relações, né? Integrar o evangelho, a escuta. Então, eu iniciei na Pascom ano passado, e assim, a depender, a gente vai pastoreando, né, vamos dizer assim, eu fui percebendo algumas fragilidades também na qual a gente estava vivenciando, né, na qual os nossos paroquianos também, a gente vê que é necessário. E a Pascom, ela vem trazer essa escuta, essa comunicação e principalmente essa partilha, né, como Ellen falou, na questão da transmissão, né, principalmente na transmissão de rádio, porque aqui na nossa paróquia, principalmente na zona rural, a principal fonte de comunicação que eles têm é a rádio, né? É onde é um meio mais assim tecnológico que chega a todos de forma igual, né? Então assim foi uma ideia muito boa, que eu gostei bastante, e a gente tem uns retornos muito positivos dos paroquianos e de outras pessoas também, de outras religiões e tudo, que para escutar a missa, para ouvir aquela palavra, para ouvir aquela homilia, né, do padre. Então, tudo isso fortalece, tudo isso é evangelização, né? Tudo isso é essa cultura do encontro, né, que a Pascom promove e que o Papa Francisco ele pede, né, para a gente. Porque quando a gente fala com o coração, a gente tem o sentimentalismo, a gente procura ter essa intimidade com Jesus e ao ter essa intimidade com Jesus, a gente tem a intimidade com o outro, né? A gente consegue compreender o outro, a gente consegue ver o que é que o outro precisa. Ao seguir o exemplo da Samaritana, como vocês falaram, a questão das fake news, né? Às vezes a gente precisa voltar na fonte, né? Para nos fortalecer, beber da palavra, beber do Evangelho de Jesus, para que a gente possa, nesse mundo que né, é mudança constante, a gente poder levar essa mensagem de carinho, de atenção, de afeto, né? Com o outro, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, né? No mundo inteiro. Gente, muito obrigada, eu estou gostando muito, está sendo um momento de partilha riquíssimo, né? Eu estou compreendendo muitas coisas aqui junto com vocês. E louvado seja Deus, né, por me permitir participar desse momento. Boa noite, um abraço e Deus abençoe todos vocês. Amém, Tayane. Obrigada também você por partilhar, com certeza engrandece o nosso encontro. E com cada fala, né, cada partilha. Então, é para a gente falar também do nosso coração. Estamos aqui transbordando no nosso coração as nossas realidades, os nossos anseios e as nossas experiências que são também enriquecedoras. Então, uma experiência de uma cidade mais afastada, outra uma grande capital. Isso a gente vai percebendo que talvez a realidade da Pascom, por exemplo, de Aracaju, seja diferente, muito diferente da realidade da Pascom lá de Bom Jesus da Lapa ou outra cidade, mas que a nossa essência é a mesma, né, evangelizadora. E a gente vai desbravando onde é necessário. Se é o rádio, que é o principal instrumento, a gente vai usar dele. Se é a internet, se é a televisão, a gente vai usando cada meio para poder fazer chegar. O importante não é o meio, mas a mensagem que nós devemos transmitir. É a pessoa de Jesus, né, que nós devemos transmitir e usar desses meios para fazer chegar em cada um deles.
acho que era o Rafael que tinha levantado a mão, não foi, ou foi Rafael ou foi algum nome parecido. Tua vez. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Pronto, eu sou Rafael, sou aqui de uma paróquia pequenininha de um povoado chamado Serra do Machado, que fica localizado no município de Ribeirópolis. Pertenço também à Arquidiocese de Aracaju. E aí, o que eu queria compartilhar é algo simples, mas que eu vou ouvindo vocês falando e a gente vai refletindo sobre a nossa presença na igreja e essa nossa missão de comunicar-se. E eu costumo falar muito para os membros aqui da PASCOM, que são poucos, por ser uma paróquia pequena, mas a gente é ativo de fato. Eu costumo dizer para eles logo de início que a gente deve se comunicar pelo exemplo. Primeiro, a comunicação, obviamente, a gente já liga diretamente à fala, né? Os meios de comunicações, as redes sociais, mas comunicar-se também pelo exemplo eu acho extremamente essencial, no modo de se vestir, no modo de se comportar no trabalho, numa roda de amigos, indo para a igreja. Então, as pessoas devem olhar para a gente e dizer, poxa vida, eu vejo ali uma essência da imagem e semelhança de Deus. E é de fato isso que vai fazer com que a gente fale com o coração. Eu acho que quando a gente sentir e praticar de fato a comunicação pelo exemplo, a gente acaba atingindo o coração daquele que está passando na rua e vai dizer, olha, aquele jovem, aquela jovem, de fato, mostra-se um pouco de Deus. E aí, de fato, logo em seguida, a gente vai aí, obviamente, para as redes sociais, obviamente, para transmissões e etc. E me veio também, dentre as frases que a gente vai guardando das nossas leituras, uma que me chama muita atenção quando relaciona com isso, que é justamente, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E, de fato, é isso, a gente é se despir desse nosso egoísmo, de achar que somos melhores, de achar que somos superiores ao outro. Não, tudo igual, a gente tem apenas uma missão diferente, um jeito diferente de levar a palavra de Deus, de levar Deus para as pessoas, mas que quando a gente for se comunicar, a gente se comunique de fato, pensando na nossa alma para atingir a alma do outro. Que maravilha de partilha, Rafael. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada por cada um, né, que pôde partilhar, que pôde, nesse momento, nessa roda de conversa, expressar um pouquinho. Às vezes a gente fica nas nossas realidades, né, paroquial, diocesana, e pensa que é muito diferente do outro. Ou então pensa que aquele problema só acontece na minha paróquia. Em momentos de partilha assim, a gente cresce, e a gente se inspira na realidade, né, do que um pasconeiro está falando, está fazendo. Isso faz com que a gente cresça também, inclusive nos fortaleça para perseverar. Então, o testemunho de cada um de vocês nos faz também querer perseverar. Cleomara, seja bem-vinda. Teu microfone está fechado. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou da Arquidiocese de Aracaju, do Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora, a padroeira do estado de Sergipe, né? Nós temos uma peregrinação que é uma das maiores do Brasil e do Nordeste, né? Sempre acontece, a gente tem que comunicar e sempre fazer propaganda da nossa devoção, né? Então, sintam-se convidados também a participar da nossa peregrinação, que sempre ocorre no terceiro domingo de outubro, né? Venham visitar a padroeira do estado de Sergipe, né? Nós somos uma PASCOM pequena, né? Nós somos uma cidade pequena, mas o nosso trabalho é enorme, devido a sermos um santuário de peregrinações. Então, nós temos diversas peregrinações durante o ano, e em outubro nós temos a maior, que nós recebemos milhares de pessoas na nossa cidade. Então, é sempre um desafio muito grande, né? Somos poucos, o trabalho é muito. E uma coisa que compartilho um pouquinho do que foi dito por cada um, porque eu acho que é a realidade de todos. Nós temos histórias em comuns, como a PASCOM muda a nossa vida, como também nos aproxima de Deus,
porque foi o que foi dito agora, na questão de que nós só compartilhamos amor quando também nós vivenciamos. Então, nós temos que ser exemplo passar esse exemplo para as outras pessoas, né? Porque muitas das vezes, né, por exemplo, eu acredito que na maioria das PASCOM, a gente normalmente são grupos novos, né? É uma pastoral nova, de várias igrejas, então a gente tem que, muitas das vezes, lutar pelo respeito das outras pastorais, né? Fazer com que as outras pastorais entendam que nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para se somar, né? E é muito difícil também explicar para as outras pastorais que nós somos uma pastoral, que estamos ali para ajudar, para evangelizar através das redes sociais, através de canal no YouTube, né? Através de diversas formas, né? Tem alguns lugares que tem rádio, né? Que é maravilhoso, né? Mas não somos só aquela pastoral de só tirar foto, né? Que na maioria das vezes o que as pessoas acham que nós estamos ali somente para tirar fotos e esquece muitas das vezes que nós estamos evangelizando através de vídeos, através de fotos, né? Muitas das vezes através de textos, né? Por exemplo, esse ano nós vamos completar 190 anos de devoção, da devoção que chegou aqui ao nosso santuário, a Nossa Senhora Divina Pastora, e o curso que nós estamos fazendo, né, da Escola Arquidiocesana aqui de Aracaju, contribuiu muito para a nossa PASCOM aqui do nosso santuário. Hoje nós temos uma rotina totalmente diferente, nós iniciamos o curso, né, totalmente disperso, nós estávamos a um fio, né, de acabar, e quando nós fomos, a coordenadora Vitória, que está aqui presente, que levantou a mão, é a próxima, o vice-coordenador, né, e eu que posteriormente, depois do nosso primeiro encontro, nossa primeira aula da escola, né, fui convidada a assumir a coordenação de um vicariato São João, né? Então, eu acredito que Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. Nada que acontece em nossas vidas é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, o fato de nós estarmos na PASCOM, de passarmos por tudo que nós passamos, é porque tem propósitos, né? Então, nós começamos, nós três, né, começamos era o que sobrou da nossa PASCOM aqui, era 3 pessoas que estavam se virando nos 30 para dar conta de tudo que acontecia aqui no nosso santuário. E decidimos fazer o curso, aí só nós 3 se inscreveu, foi lançado o convite a todos, só nós 3 se inscrevemos. E desse curso foi uma maravilha, porque a gente abriu os nossos olhos em relação a qual era o nosso papel enquanto pastoral, né? E a partir daí, nós conseguimos resgatar todos os outros membros antigos, nós conseguimos dar ânimo, hoje nós sentamos, planejamos, nós, por exemplo, pegamos o calendário do santuário, então nós criamos ações, está todo mundo muito empolgado, nós estamos fazendo uma série de vídeos em celebração aos 190 anos de devoção, e eu acredito que é uma coisa que fez a diferença em nossa pastoral aqui, da PASCOM, né? E eu acredito também que pode ser algo também que seja necessário em algumas de vocês, a gente sentar e planejar ações, a gente sentar e criar ideias, a gente sentar e ouvir todo mundo, né? Também nós temos que sentar e ouvir também as reclamações, o que é que o outro... Porque, assim, às vezes a gente ouve quem está de fora, ou a gente quer ser ouvido, a gente quer passar a imagem, e muitas das vezes a gente não ouve os membros da nossa própria pastoral. Então, é muito interessante isso, da gente sentar, se reunir, e, tipo, se eu estiver incomodada com algo, a gente está sempre deixando aberto. Está incomodado com algo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. E a gente está o tempo todo
planejando em conjunto. No mais, essa a nossa experiência daqui da pastoral da padroeira do estado de Sergipe que tenho para falar. Muito obrigada. Está sendo maravilhoso esse encontro. Obrigada a você pela partilha, Cleomara. Eu acho que a Vitória quer falar também, né? Para complementar, então, você. Então, boa noite, justamente isso, Boa né? noite. Só para complementar. Eu estou coordenadora da PASCOM, de lá do Santuário Nossa Senhora de Divina Pastora, que eu estou na cidade, né? E é como o Cleomara falou, eu, ela e Marlon, que é o vice-coordenador, fomos o que sobrou da PASCOM, né? Da parte ativa da PASCOM. O padre, eu acho que foi até uma ideia da arquidiocese, teve uma ideia de fazer tipo um estágio dos crismandos nas pastorais do santuário. Nós estamos agora com 25 membros, mas é muita gente, mas poucas pessoas são ativas. Então, acaba que nós somos em 5 agora, né? Em 7, na verdade. Nós criamos um grupo a partir da PASCOM, um núcleo, e aí estamos em 7. Depois da escola arquidiocesana de comunicação, nós nos empolgamos bastante, e aí acabamos empolgando outros membros, e estamos aí empenhados em fazer um quadro, né? Conhecendo o santuário, para mostrar às pessoas o quanto o nosso santuário é lindo, o quanto o santuário da padroeira do estado de Sergipe é lindo, e que estamos abertos para acolhê-los, né? Nós temos a peregrinação, como a Cleomara falou, no 3º domingo de outubro, a maior peregrinação, que acolhe milhares de pessoas na nossa cidade. E nós estamos empenhados nisso, né? Em mostrar que Divina Pastora é a padroeira do estado de Sergipe, mostrar a nossa história e mostrar para que a PASCOM veio, porque nós somos a pastoral para as pastorais. E entrando nesse assunto, eu hoje, até no meio da reunião, entrei em contato com os coordenadores das outras pastorais para a gente pôr isso em prática, que nós, a PASCOM, está aqui para servir a eles, servir a igreja. E eles são igreja junto com a gente. Foi uma coisa que nós aprendemos também com Laila. Então, eu conversei com eles hoje para que eles passem para a gente as atividades deles, porque nós estávamos sentindo muita falta disso. E aí, assim, para eles informar para a gente a atividade deles, não informavam. Mas na hora de cobrar da gente, que a gente tinha que estar lá, eles cobram. São ótimos para cobrar. Então, hoje a gente teve essa conversa, teve essa troca, e, ao que parece, eles vão se abrir com a gente para trilhar um novo caminho para o santuário, porque todos nós somos o santuário, né? E eu, quando entrei na PASCOM, foi assim, de supetão. O padre chamou os jovens, crismandos, eu já não era mais crismanda, mas fui no meio. E aí eu fui o que restou desse grupo de jovens que tinha. Aí o padre Jonathan me colocou como coordenadora. Aí nós começamos uma nova PASCOM. Eu entrei assim do supetão, e depois que entrei foi que eu acabei tendo paixão pelo serviço da pastoral, tendo amor pelo serviço da pastoral. E aí hoje eu posso dizer que Deus me tocou, Deus me aproximou mais ainda dele, e hoje eu posso dizer que eu sou, sim, uma pasconeira ativa, uma pasconeira fiel, uma pasconeira que ama mais ainda o Senhor. Então, acho que o meu relato é esse, né? Eu entrei de supetão e hoje estou apaixonada pela PASCOM, apaixonada pelo trabalho, apaixonada mais ainda por Deus. Bom, obrigado. Esse trio veio nos encantar, viu? Que muito massa. E é isso, minha gente, né? A fala de vocês três resume esse espírito que a gente deve transmitir para todos os pasconeiros. É a minha experiência de encontro. É um encontro que eu tive que a tua voz, Vitória, a gente sente como quando a gente está apaixonado pelo primeiro momento, a gente fala encantado da paixão. É isso, filha. É almas que encontram almas, almas que vão falar para almas através de um canhão chamado iPhone, chamado YouTube, enfim, mas é de uma experiência primeira, de encontro, né? Não é uma fala técnica,
de como botar o microfone, de como botar a luz mais perfeita. Não, se tudo isso estiver perfeito, mas o coração não tiver intimidade com ele, nada vai adiantar. Perfeita a fala de vocês três. Fiquei até um pouco emocionada. E resumir isso, a pastoral para as pastorais. Eu vou potencializar o Sagrado Coração de Jesus, eu vou potencializar a catequese naquilo que cada um já realiza. Perfeita a fala. Viu? Obrigado ao trio aí que realmente nos fez ver esse espírito que nós estamos querendo, de comunicação, de transbordo do amor. Amém. Temos aí mais uma fala da Maria Lua, e a gente vai dar continuidade ao nosso encontro. Já está chegando ao finalzinho, é bom que deixe aquela vontade de a gente se encontrar de novo, né? Porque se vocês quiserem, a gente se encontra mais vezes, não só no Dia Mundial das Comunicações. Então, Maria Lua, para concluir. Boa noite. Fala, boa noite. Na verdade, meu nome é Itana, Maria Lu é meu apelido, e acaba que eu fiz esse e-mail já tem 1000 anos, e eu continuo com ele, viu? Eu sou da paróquia São José, de Carinhanha, Bahia. Eu entrei na PASCOM porque eu era muito amiga da antiga coordenadora, e ela veio me relatar a dificuldade que estava para ter agentes de transmissão, né, nas lives. E aqui em casa eu tenho o apelido de piolho de igreja, porque desde os meus 4 anos de idade eu sou católica, eu sou insistente na igreja católica. Eu ia para a catequese quando eu não entendia nada, mas eu queria estar ali, porque para mim era importante estar em comunidade. Aí veio a pandemia, eu regressei de Brasília e eu queria ir para a igreja. A oportunidade que eu tinha de estar na missa, né, presente na missa, era se eu fosse transmitir as missas. Então, todas as vezes que perguntava quem estava disponível, eu estava, eu levantava a mão no grupo, falava, eu posso, então eu sempre estava. A pastoral da comunicação aqui, como em qualquer outra paróquia, né, eu imagino as dificuldades que vocês passam e a gente também tem, porque o trabalho é muito trabalho e às vezes são poucas as pessoas disponíveis, né? Hoje a maioria das pessoas do nosso grupo tem outras atividades. Eu, por exemplo, hoje eu sou biomédica esteta, mas além disso eu exerço outra função, que é um cargo público. Então, assim, meu tempo é limitado. Às vezes nem sempre eu consigo me doar na PASCOM como eu gostaria ou como deveria ser. Mas a gente vai andando, né? É um passo de cada vez. A fala das 2 moças que falaram, né, antes de mim, Vitória e a outra, que eu não vou conseguir ver o nome aqui, porque tem algo aparecendo em cima do seu nome, foi muito, me tocou muito, assim, muito particular comigo, porque parte tanto das alegrias, né, quanto das tristezas que vocês enfrentam, a gente também enfrenta aqui. E na fala de Vitória, ela fala, né, que a PASCOM é a pastoral das pastorais. Eu acho que enquanto paróquia, algumas ainda, e eu sinto isso na nossa, porque às vezes eu ouço alguns comentários que acabam desmotivando, né, a nossa caminhada em relação à crítica de que a gente fica durante a missa, a gente está em pé, durante o encontro, a gente está sempre com o celular. É porque, assim, tem momentos que, se a gente não registrar, vai ficar só aos olhos de quem estava ali. E talvez a gente está despertando ali que aquele momento precisa chegar além. Quando eu era adolescente, criança, adolescente e jovem, eu fui das obras das PONs, né? Infância, adolescência e juventude missionária. Então, a gente sempre tinha a preocupação do além fronteira, que esse momento que eu estou vivendo aqui toque ou desperte em alguém lá longe também, que eu consiga evangelizar além do que de quem está aqui presente comigo. Porque a PASCOM, ela é isso, né? É levar a comunicação. A gente tem que ouvir e comunicar, porque essa comunicação ela não vai existir só com alguém falando, precisa ter também alguém ouvindo. E é importante esse olhar.
E é isso, eu não quero ser muito longa, não, para não tomar o tempo de vocês. Obrigada, Etana, pela sua partilha, por cada um que contribuiu. Com certeza, o coração de todo mundo está aqui palpitando, né? Aquecido, como o Emaús, nosso coração deve estar aquecido. O meu mesmo está aquecido com tantas partilhas e é inspirador. Então, agradecemos a presença de cada um que ouviu, que partilhou, né? Aqueles que ficaram só observando. Também precisamos observar, né? Para aprender, para crescer e para partilhar. Então, obrigada por esse tempo. Eu estou vendo no comentário vocês pedindo mais encontros como esse, então, quem sabe, né? A gente tem o contato de todos vocês, é uma oportunidade também de a gente se conectar pelo e-mail e se encontrar mais vezes, com a graça de Deus. Temos alguns recadinhos ainda nesse encontro. Estamos celebrando a Semana de Comunicação, né? Então, o regional, junto com a Pascom Brasil também, e as nossas pascões das paróquias, das dioceses. Então, ontem foi a abertura no canal da CNBB, o encontro da Pascom Brasil. Hoje, o nosso encontro do regional. E amanhã, a Pascom Brasil continua com o seu encontro online. Então, amanhã, para dar continuidade esse momento de partilha, então, 20 horas no canal da CNBB, vai estar acontecendo também uma outra roda de conversas e falando um pouquinho do magistério do Papa Francisco, e com o lançamento de um livro também, que fala dessa trajetória do Papa Francisco, esses 10 anos, essas 10 mensagens que ele escreveu. Então, amanhã vocês, para ficar a curiosidade, né, amanhã vocês vão lá no canal do YouTube da CNBB e acompanham tudo direitinho. No domingo, que é o Dia Mundial das Comunicações, o Dia da Ascensão do Senhor, também vai acontecer uma missa em Aparecida, transmitida pelos meios de comunicação, as TVs católicas, e quem tiver, né, disponibilidade nesse horário, pode acompanhar também. Então, lá do Santuário de Aparecida, presidida por Dom Orlando e também concelebrada pelo nosso bispo referencial para a comunicação, né, da Comissão Episcopal, Dom Valdir José, que é o novo bispo responsável pela Comissão de Comunicação. Então, e vocês também nas suas dioceses, nas suas pascons, nas suas paróquias, celebrem esse domingo, vivam esse Dia Mundial das Comunicações. É uma oportunidade também da gente ter as outras pastorais rezando por nós, né? Já que estamos à disposição, a serviço, a pastoral da pastoral, e aqui a gente fala de pastoral de conjunto também, né? Porque estamos sempre interagindo, sempre uma para contribuir com o crescimento da igreja. Então, a Pascom sempre servindo todas as outras pastorais. Então, esses breves recadinhos. Mais um recadinho. Todo mundo está com o celular na mão aí? Você já conhece o nosso perfil do Instagram da Pascom? E nós temos também na Pascom um perfil do Instagram. Então, acessem Pascom Regional Nordeste 3. Regional por escrito mesmo, Nordeste 3 por escrito. Então, confira lá também o nosso perfil, porque aí vocês ficam ainda mais por dentro das atividades da Pascom do Regional e, quem sabe, pode interagir também, dar sugestões. Quando tiver atividades, pode marcar nos stories, pode botar postagem colaborativa de algo relacionado à Pascom, porque assim a gente mostra as nossas carinhas, né, em cada cantinho do nosso regional, Bahia, Sergipe, as nossas realidades nas paróquias, nas dioceses, e assim a gente vai mostrando e se vendo, né? Mostrando os nossos trabalhos e as nossas realidades. Então, a todos que participaram, obrigada. O Diácono Luciano, o Miguel, a Laila, também o Arnaldo, que está aqui nos bastidores, fazendo a gravação da nossa transmissão. Essa gravação vai ficar disponível posteriormente no nosso canal da CNBB do Regional Nordeste 3. Então, se inscrevam também no canal da CNBB do Nordeste 3, nossos encontros. Quando for pelo Meet, a gente grava e coloca lá, ou então vai ser transmitido de lá também. Então, é mais uma oportunidade de se encontrar. Então, a todos vocês, muito obrigada. Laila, Gustavo, o Diácono, se quiser falar mais. Só queria dar um outro aviso, né? Na verdade, é uma motivação para que todos nós, né, que estamos aqui, que participamos desse momento, partilhem no nosso grupo de WhatsApp como foi o momento junto com o regional, para que as outras pessoas também saibam de como foi rico, né, a nossa partilha aqui, a nossa roda de conversa. Isso motiva para que outras pessoas venham e se somem, né,
a esse ambiente aqui que é tão bonito e tão comum a nós. Então, não esqueçam de partilhar. Inclusive, quem quiser tirar uma foto da tela e marcar a PASCOM do Nordeste 3, porque aí vai motivar outras pessoas. Tanta gente acompanhando essa live, esse encontro, o que é que está acontecendo? Assim, é uma maneira também de fazer a PASCOM se tornar conhecida. Miguel. Boa noite mais uma vez. O que eu tenho a dizer é que esse encontro é extraordinário. É extraordinário no sentido de aproximar, né? O Nordeste ele é constituído pelos 2 estados, Bahia e Sergipe. Temos uma linha limite no meio dos estados, mas não é uma linha que vai barrar para que a gente se encontre, para que a gente troque nossas experiências, né? dentro da PASCOM, dentro dessa missão de ser pasconeiro. Eu comecei muito basicamente na PASCOM. Na verdade, não sabia que tinha uma pastoral de comunicação quando já frequentava a igreja, e aos poucos a gente vai se envolvendo. Comecei como coordenador paroquial, já virei vice-diocesano, hoje já estou vice do Regional Nordeste 3, e vamos caminhando, né? A gente vai se apaixonando, né? Como já foi explicado aqui sobre a paixão que é ser pasconeiro, né? E a gente vai crescendo. Então, o que eu peço muito a Deus e coloco aqui no coração de cada um é que continuem nessa missão, continuem, né, tornando ela possível, que é uma forma extraordinária que a gente tem de evangelizar, né, de levar a palavra aos 4 cantos aos povos, e não deixem esse amor esfriar. É um amor que tem que estar sempre fervoroso, sempre quente. E como vice, a gente está aqui juntos, né? Sempre à disposição, sempre que precisarem também, e tiver uma forma de me chamar, estou aqui à disposição. E, mais uma vez, um ótimo encontro. Todos de parabéns pela participação. Quero agradecer a todos esse momento belíssimo, né, de ressurgir realmente da nossa missão, que é, como dizia os meninos, né, a fala de Rafael, né, é o meu testemunho vivo que vai acessar novos corações para Jesus. E eu acredito que aí está a fonte desse amor falado pelo nosso Papa, que é um coração que vai comunicar naturalmente, não vai precisar forçar para dizer a verdade, sabe? Então, que isso ficou muito forte aí na nossa reflexão, então que isso perdure a partir de agora e que nós possamos transbordar, dizer a mais pessoas, é aquilo que Kívia falou, né? O meio é marcar o perfil, enfim, mas é realmente transbordar e dizer, olha, aconteceu algo especial nesse dia e eu quero que no próximo mais pessoas possam beber dessa água, dessa fonte. Seria isso. Laila, vai querer dar uma palavrinha antes? Não, eu só queria agradecer, na verdade, né? Quero agradecer por esse momento. Como o Dom Josafá falou, né? Nosso primeiro encontro juntos, né? E já aqueceu o nosso coração. E que eu estou muito feliz também, eu acho que eu posso partilhar que a Arquidiocese de Aracaju está muito mais próxima e envolvida ao regional, né? Que com certeza os nossos próximos passos serão de muitas alegrias juntos, vivendo em comunhão, né? Sergipe e Bahia, e nós só temos a crescer e a ganhar em evangelização e em transbordo mesmo da nossa vida, dessa experiência que nós temos todo dia, tá bom? E me colocar à disposição também, estou como secretária do Regional Nordeste 3 e vice-coordenadora da PASCOM na Arquidiocese de Aracaju, e estamos à disposição também de todas as paróquias, comunidades, para a gente partilhar, trocar experiências e crescer nesse ambiente. Um grande abraço a todos. Amém. Agora eu convido cada um de vocês para juntos a gente fazer essa oração do comunicador, para a gente finalizar esse encontro, e depois o diácono nos dar a bênção. Certo?
Então vamos lá. Senhor, fazei de mim um meio de vossa comunicação, onde tantos jogam bombas de destruição, que eu leve a palavra de união. Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de servir. Onde tantos fecham a mão para bater, que eu abro o coração para acolher. Onde tantos adoram a máquina, que eu saiba valorizar e venerar o ser humano. Onde tantos endeusam a técnica, que eu saiba humanizar a pessoa. Onde a vida perdeu o sentido, que eu leve o sentido de viver. Onde tantos estão sempre distantes, que eu seja alguém sempre presente. Onde tantos sofrem a solidão na multidão, que eu seja a presença viva do encontro. Onde tantos só vivem a matéria que passa, que eu viva o espírito que fica. Onde tantos só olham para a terra, que eu saiba olhar para o céu. Senhor, fazei de mim um comunicador e vossa vida, de vossa paz, de vosso amor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos todos em paz, né? E que o Senhor hoje e sempre nos acompanhe. Amém. Obrigada a todos. Amém. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Foi um prazer estar reunido com todos vocês. Tchau, Vai fazer um print? Vai fazer um print da tela? Vamos. A Flávia já deve ter visto, mas vamos fazer outro aí. Vou tirar a apresentação. Quem puder ligar a tela também, né? Porque aí a gente vê os rostinhos. X, todo mundo. Quem tá tirando é Laila? Laila tá tirando? Eu posso tirar também. Todo mundo diga X. X. Aí, tirei. Pronto. Tchau, tchau, minha gente. Gente, boa noite. Muito bom. Boa noite, meu povo. Feliz Dia Mundial das Comunicações. Celebre no domingo. Verdade. E amanhã tem mais, viu? No canal da CNBB, 20 horas. Vai ser uma oportunidade de se encontrar novamente. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.